Oi, alunos e alunas, tudo bom? Aqui é a Jerusa de novo, professora de matemática. Hoje a gente vai falar da rotina 6 dos 8º anos, sobre matemática e expressões algébricas. Finalmente vocês chegaram em álgebra. É uma coisa que vocês deviam ter começado no 7º ano, mas sabemos como foi o ano passado, né? Então, começando agora. E o que é essa álgebra? Álgebra é quando a gente tem, além de números, também letras para fazer as contas em matemática. Parece um pouco confuso de início, mas não é. Então, presta atenção. A letra sempre vai ser um número. Nesse caso, no comecinho, nessa lição que vocês têm para fazer, está escrito uma expressão e já está te falando qual é o valor da letra. Então, a única coisa que você tem que fazer é pegar esse valor, substituir no lugar que a letra está e fazer a conta. Então, por exemplo, aqui está um exemplo bem simples para a gente começar. X mais 3. Então, se o x vale 0, eu vou colocar 0 no lugar do x, copiar todo o resto e fazer a conta. 0 mais 3. 3. Agora, se eu mudar o valor da letra, eu vou mudar o valor para menos 2. Então, eu vou pegar o valor menos 2, colocar no lugar que o x está e copiar o resto. E fazer essa conta agora. Menos 2 mais 3. Mais 1. De novo, eu posso mudar o valor do x quantas vezes eu quiser. Aliás, quantas vezes o exercício pedir, né? Não é você que vai escolher nesse caso. X igual a 5. Então, eu vou colocar 5 no lugar do x, copiar o resto e fazer a conta. Você vê, a conta que eu vou fazer é sempre a mesma, porque ela não mudou. A única coisa que está mudando é o valor do x. Então, para cada um vai dar um resultado diferente. Agora, nem sempre a expressão algébrica vai ser tão simples, só fazer uma conta de mais. Às vezes, por exemplo, esse daqui tem ao quadrado, tem multiplicação. Isso é uma coisa importante. Quando não tem nenhum sinal entre o número e a letra, quer dizer que é vezes. A gente economiza em matemática e não fica colocando todos os sinais. Mas quando não tem nada entre o número e a letra, é um vezes. Então aqui, por exemplo, 3 vezes x ao quadrado menos 5x mais 9. Eu quero fazer essa conta quando o x for 0. Se o x for 0, então eu vou colocar 0 no lugar do x e repetir toda a conta, copiar tudo igualzinho. E aí começo a fazer. Primeiro eu faço a potência, lembrem. 0 elevado ao quadrado, 0. E 0 vezes 3 é 0. Então, esse daqui, o resultado é 0. Menos 5 vezes 0, 0 de novo. Então, 0. Mais 9. 0 menos 0 mais 9, 9. Fácil. Agora, se for outro número, o 0 é sempre mais fácil. Se for menos 1, então eu vou pegar o menos 1 e substituir no lugar do x. Só que, para substituir um número negativo, eu preciso envolver o negativo com parênteses. Então, 3 vezes menos 1, entre parênteses, elevado ao quadrado. Menos 5 vezes menos 1, entre parênteses, para poder fazer a conta. Essa é a Vanessa, tá bom, gente? A gente gosta dela. Chave, caiu Moeda, só por Deus. Continuando. Então, eu vou começar a fazer a conta. Primeiro, a potência. Menos 1 elevado ao quadrado. 1 positivo, lembra? Elevado ao quadrado é o número vezes ele mesmo. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos é mais. Então, vai dar 1 positivo. Menos 5, copiando. Aqui eu já posso pôr o resultado que a gente já sabe quanto é. Quanto é o resultado de menos 5 vezes menos 1? De novo, menos com menos mais. 5 vezes 1, 5. Mais... Multiplicação, sinal igual é igual a mais e sinais diferentes é igual a menos. É isso? Na multiplicação e na divisão. Eu? Professora de Educação Física, arrasando na matemática. 3 vezes 1, 3. Mais 5, mais 9. Agora é só somar tudo. 3 mais 5, 8. 8 mais 9, 17. Vai ficar comprido? Vai. Pode ficar mais comprido que isso, porque você pode ter que substituir uma fração, pode ter que fazer conta com fração, pode ter que fazer conta com fração de número negativo. É só não ter preguiça, você já sabe fazer tudo. Continuando. Mesmo exemplo agora com outro número, um pouquinho maior, número 3.
Então, vou substituir o x, o 3 no lugar do x. Vou tirar o x onde ele estiver e colocar esse número aqui, o 3. Começar a fazer a conta. Primeiro, a potência, 3 elevado ao quadrado, 9. 3 vezes 3. Menos 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15. E o sinal permanece negativo, porque é menos com mais. Mais 9. 3 vezes 9, 27. Menos 15, mais 9. 27 menos 15, 12. 12 mais 9, 21. Só para lembrar, eu sei que você já sabe fazer isso, mas lembra. Primeiro a gente faz a potência, ou a raiz que tiver. Depois a multiplicação e a divisão. E só no final é que a gente vai fazer as contas de mais e de menos. Não vale fazer 3 vezes 3 primeiro. Não vale fazer 3 menos 5. Isso vai dar tudo errado. Tem uma ordem para fazer as operações. Primeiro a potência, resolve, copia todo o resto. Depois a multiplicação, copia todo o resto. Depois, soma e subtração, tá bom? Bom, vamos lá. Vocês têm o exercício 9, que é para fazer perímetro. Então, você tem algumas figuras aí, que é para você escrever uma expressão para o perímetro. Você não vai encontrar um valor para ele. Você vai só escrever uma fórmula para ele. Então, vamos entender o que é isso. Primeiro, lembrar o que é perímetro. O perímetro é o contorno da figura, é a soma de todos os lados da figura. Então, isso é perímetro. Só que agora não tem só número, tem letra. Então, olha para essa figura. Eu coloquei nos lados que são iguais a mesma letra. Então, aqui eu tenho x, x, x e x, porque esses são lados iguais. Esses daqui são lados diferentes. Então, eles têm letras diferentes. Por que eu escolhi x, y, não a e b? Porque eu quis. Pode ser a, b, pode ser x, y, pode ser m, n, pode ser qualquer letra. Só que não é você que vai escolher, o exercício já está escolhido. Então, os y são todos iguais também. Como que eu vou escrever o perímetro dessa figura? Eu vou escrever x mais x mais x mais x mais 4 mais y mais y mais y mais y. Mas vamos ser mais coerentes, né? Mais práticos. Quantos x tem? Quantas letras iguais? Tem 4x, então eu escrevo 4x. Posso ou não colocar o pontinho, tanto faz. Mas, quantos y tem? 4 também. 4y. Pronto, acabou. Isso é a expressão algébrica do perímetro dessa figura, só para somar todos os lados. Pergunta, Vanessa. Professora, se fosse um triângulo que não tivesse os lados iguais, você colocaria 3 letras? Somaria as 3 letras? Sim. Tudo bem que eu fiz um triângulo bem parecido, né? Com os lados bem parecidos, mas digamos que sejam todos diferentes, mesmo que seja pouquinha diferença. Eu vou escrever A mais B mais C. Ah, e se aqui tiver 2A? Então eu vou escrever 2A. Ah, e se aqui tiver 3C? Então eu vou escrever 3C. É só somar tudo que está aí. Só, mais nada. Tem um exercício aqui que eu achei mais difícil de entender, que é o último. É o exercício 11, que está dizendo de máquinas programadas para entrar um número e sair uma outra resposta. Então, aí no exemplo está dizendo que para qualquer número que entrar, a máquina vai fazer a seguinte conta: triplicar, ou seja, fazer vezes 3, e depois adicionar 5, somar 5. Então, se, por exemplo, entra o 0, ela vai fazer 3 vezes 0 e depois somar 5. 3 vezes 0 é 0, mais 5, 5. Então, o resultado, a saída vai ser 5. Se entrar o número 2, então ela vai fazer 2 vezes 3, 3 vezes o 2, mais 5. Então, 6 mais 5, 11. Então, se entrar o número 2, vai sair o número 11. Se entrar o número 5, então, aqui eu estou pondo um número diferente, cada entrada é diferente. Triplico, ou seja, multiplico por 3 e adiciono 5. 5 vezes 3, 15. 15 mais 5, 20. Então, se entrar o 5, sai o 20. E se entrar uma letra, um N? Então, no lugar desses números que estão mudando, eu vou colocar a letra. Se entrar uma letra N,
eu triplico, ou seja, multiplico por 3 e somo 5. E o resultado não vai ser um número, vai ser uma expressão algébrica. Vou ajudar vocês a começarem alguns exercícios. Esse daqui era só o exemplo, agora as letras para vocês fazerem mesmo. A letra A. Na máquina da letra A está escrito que ele vai subtrair 1 da metade. Ou seja, escolhe um número aí qualquer, porque eu não vou pegar o mesmo que já está escrito aqui, vou pegar outro. Então, imagina o 6. Se eu pegar o 6, então eu tenho que pegar primeiro a metade, ou seja, eu vou dividir por 2. E depois subtrair 1. Porque aqui está escrito subtrair 1 da metade. Então, primeiro eu faço a metade do número, ou seja, divido por 2, e depois tiro 1. E aí eu faço essa conta. Quanto é 6 dividido por 2? 3. 3 menos 1 igual a 2. Então, se entrar o 6, vai sair o 2. E aí você vai fazer a mesma coisa com todos os números que estão aí. E se for a letra? É só colocar a letra no lugar do número que está entrando. E dá isso como resultado. O B. Adicionar 5 ao dobro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o dobro. Como que é o dobro, Vanessa? 2 vezes? 2 vezes. Então, se eu escolher o número 7, então primeiro eu tenho que calcular o dobro, ou seja, fazer vezes 2, e depois adicionar 5. E aí faço a conta. Letra C. A letra C não está escrito qual é a conta que está para fazer, mas na letra C já está escrito qual é o resultado, o que sai quando entra uma letra. Quando entrar uma letra, então vai sair 2 vezes o dobro da letra mais 1. Então, imagina se eu escolher o número 3, se entrar o número 3 nessa máquina. Então, quer dizer que eu vou substituir a letra por 3. Se eu quiser o 3, não tem o 3 aqui, você vai substituir os números que estão escritos aqui. Primeiro faz o parênteses, 3 mais 1, 4. E aí multiplico por 2 no final, certo? Fala, Vanessa. Eu tenho mais uma dúvida, porque eu sou lenta. Lá no A, você falou que poderia substituir pelo N. Se a gente fosse representar, seria N barra e o 2. Sim. A representação seria essa? A conta de dividir você pode escolher. Você pode escrever, por exemplo, 6 dividido por 2 dessa forma ou em forma de fração. É mais comum para matemática escrever como forma de fração. Mas, se você não consegue enxergar o traço de fração como um sinal de dividido, você pode usar o sinal de dividido mesmo. Então, ficaria N dividido por 2. Se for uma letra, sim. N dividido por 2 menos 1. Ah, legal. Obrigada. Isso mesmo. Muito bem, então espero que vocês consigam fazer tudo. Qualquer coisa, perguntem.